Imunidade religiosa e suas características. E esse é o novo tema do nosso Tributário na Lata. A imunidade religiosa realmente é um tema que sempre reverberou muitas discussões, muitos questionamentos e dúvidas, inclusive. Talvez justamente em razão disso, eu tenha recebido uma série de sugestões para comentar a respeito desse tema. A imunidade religiosa está naturalmente contemplada no texto da Constituição Federal e, de pronto, a gente precisa conferir o que a Constituição versa a seu respeito. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Pois é, uma redação bastante objetiva neste caso, onde você pode perceber que a imunidade religiosa, ela protege as instituições religiosas da incidência de impostos. Verdade, da incidência de todos e quaisquer impostos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Mas, por outro lado, essa mesma proteção não serve para afastar o pagamento de taxas ou contribuições, por exemplo. Além disso, é preciso você observar que a imunidade religiosa ela está aí não só ou simplesmente para desonerar a carga tributária que é impactada sobre as entidades religiosas. Mas o principal objetivo dessa disposição constitucional é justamente o de assegurar a liberdade de liturgia, a liberdade de crença, uma vez que o Brasil é um Estado laico, ou seja, é um país sem religião oficial, ainda que no passado isso tenha em algum momento acontecido. Ademais, é preciso ficar muito atento à disposição que eu li na linha B. Fala-se então em afastar impostos sobre os templos de qualquer culto. É verdade que aquele imóvel onde acontece uma cerimônia religiosa estará imune ao pagamento do IPTU, mas seria apenas essa parcela do patrimônio de uma entidade religiosa que tem a proteção constitucional? Não mesmo. É preciso conferir o parágrafo 4º desse mesmo artigo 150. Assim ele dispõe: as vedações expressas no inciso 6, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Ou seja, outros segmentos, outras atividades desenvolvidas pela entidade religiosa estarão igualmente imunes, desde que estejam relacionadas às suas finalidades essenciais. Então, se você me perguntar a respeito do dízimo, me perguntar a respeito de alguma doação em dinheiro que uma entidade religiosa venha a receber, certamente esses valores estarão imunes ao pagamento do imposto de renda. Ou então, um automóvel que a igreja venha a adquirir para, naturalmente, prestar serviços à entidade religiosa. Certamente, este imóvel também estará dispensado do pagamento do IPVA. Agora, em relação ao imóvel? Em relação ao imóvel, se uma igreja tiver um imóvel eventualmente desocupado e resolver alugar este imóvel a um terceiro, mesmo que esse terceiro não tenha relação nenhuma com a atividade religiosa, é possível que o imóvel, mesmo que locado a terceiros, permaneça imune ao pagamento do IPTU. Mas isso desde que o dinheiro auferido com os aluguéis seja revertido às suas finalidades essenciais. Veja, o raciocínio que aqui eu utilizei leva em consideração algo que está consolidado no Supremo Tribunal Federal através da súmula vinculante de número 52. Súmula essa que, muito embora não fale nada de entidade religiosa ou de imunidade religiosa, tem todo o seu raciocínio empregado também nessa condição. Agora, um ponto interessante e inversamente oposto a essa situação que eu coloquei é aquela igreja que, em vez de ser proprietária do imóvel, se mostra como locatária do imóvel. Então imagine que o imóvel seja de minha propriedade, eu alugo este imóvel e quem passa a ocupar esse imóvel é a igreja. A igreja é a locatária, eu sou o locador. E mesmo que a igreja locatária deste bem esteja utilizando o imóvel justamente para celebrar a sua cerimônia religiosa, digo para você que este imóvel não estará imune ao pagamento do IPTU. Isso porque a imunidade do bem, essa imunidade não confere qualquer proteção a mim.
A imunidade é se a propriedade pertencesse à igreja e não a um particular, como no caso que eu registrei. Veja, o que você pode ter nessa situação é eventualmente uma isenção oferecida pelo município local da situação do bem. Mas isso vai depender de uma legislação municipal que estabeleça que para os imóveis alugados a igrejas, por exemplo, o IPTU será dispensado. Nesse caso, repito, não é imunidade, o que poderia acontecer é sim uma isenção. E com isso, espero ter te ajudado a entender mais de algumas características sobre esse tema tão interessante do direito tributário, que é a imunidade religiosa. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, continue mandando as suas sugestões e a gente se vê. Até a próxima!